Continuação de Ilha Perdida, o livro A Ilha Perdida. Morte na ilha. Simão costumava destinar cada dia da semana à realização de determinada tarefa. O dia seguinte ao da tentativa de fuga de Henrique era um dia de tecer. Simão tecia uma espécie de sandálias feita com cipó imbé, maleável como couro. Como esse mesmo cipó, tecia certas roupas para o seu uso, cestos para carregar frutas, peixes e etc. Em pouco tempo, Henrique aprendeu a tecer, teceu para si umas sandálias muito cômodas e roupas para forrar sua cama. Os 5 queriam tecer também, mas não podiam aprender, então ficaram na frente de Henrique, imitando todos os seus gestos, o que provocou grandes risadas. Quando viram que não conseguiam nada, foram buscar os pentes de macaco para se pentear. Cada um tinha um pente e guardava cuidadosamente no canto da caverna. Esse pente era uma fava grande, espinhada, tirada de uma certa árvore. Quando não tinham o que fazer, os 5 iam se pentear. E, quando cansavam de se pentear, iam se catar. Henrique não sabia se eram pulgas ou que eles catavam uns nos outros, entre caretas e guinchos. Enquanto teciam, a oncinha chegou, farejou o ar e deitou-se aos pés de Simão como se fosse um gato. Simão contou a história da oncinha. Encontrara-a rodando rio abaixo, ferida no pescoço. Tratara dela, curara e o ferimento, e ela nunca mais se fora. Ficara na ilha vivendo com Simão e os outros animais em íntima camaradagem. Nesse dia, ao almoço, tiveram carne de capivara com abóbora e como sobremesa mandioca cozida adoçada com mel. A batata doce da ilha era tão doce como se tivesse açúcar e Henrique comia quase todos os dias, depois do almoço. Simão olhou o céu, dizendo: 2 horas já, vamos continuar nosso trabalho. Já estava começando a anoitecer quando pararam para tomar água de coco verde. Então, viram o veado Lucas chegar correndo, subir para o planalto e encostar-se às pernas de Simão, quase sem fôlego. Simão admirou-se e perguntou como se o veado pudesse responder. O que há, Lucas? Aconteceu alguma coisa? E passou a mão pela testa do animal. Lucas não sabia falar por meio de palavras, mas fez gesto mostrando a Simão que ele queria que ir. E foi como se tivesse falado. Caminhou para o lado da mata, voltou outra vez e olhou Simão. Encostou o focinho na mão do homem, como que o convidando a acompanhá-lo. Simão compreendeu. Disse a Henrique que guardasse os trabalhos que estavam fazendo e se aprontasse, pois com certeza iriam andar a noite toda. Entraram na caverna e prepararam-se para a longa caminhada. Henrique perguntou: O que foi, Simão? O que aconteceu com Lucas? Não sei ao certo, mas alguma coisa houve, senão Lucas não viria me chamar. Algum dos companheiros dele está doente ou ferido. Não sei ainda. Você não viu como ele pede para que eu o acompanhe? Vamos ver o que é. Dizendo isso, Simão preparou paus resinosos que serviram de tochas na escuridão da mata e arranjou a cesta com farnel e água pura. Depois os 2 puseram as machadinhas na cintura. Antes de sair, Simão colocou os remédios feitos por ele mesmo numa caixa de madeira. Talvez esses remédios fossem preciosos. Enquanto isso, Lucas esperava do lado de fora, andando de um lado para outro, muito aflito.
Algumas vezes punha a cabeça na entrada da gruta e olhava para ver se Simão estava pronto. Afinal, os três deixaram a caverna e caminharam-se para a mata. Mone foi com eles enquanto a oncinha ficava tomando conta da morada de Simão. Andaram durante umas 2 horas sem parar. Lucas ia na frente mostrando o caminho, depois vinha Simão e Henrique um pouco mais atrás. Boni ia às vezes no ombro de Henrique ou de Simão, muito bem refestelado. Às vezes conversava com Simão como 2 velhos amigos. Henrique não podia deixar de rir quando Boni avisava que o caminho estava ruim. Cuidado, Simão, você cai. Olha o buraco. Simão respondia. Eu tenho cuidado, Boni. Não se incomode. Às vezes Boni prevenia Henrique. Rick, não vá por este lado, tem cobra. Boni tinha muito medo de cobra. Simão contara que uma vez uma cobra quase matara o papagaio. Ele estava distraído num galho de árvore. A cobra veio de manso e já ia dar o bote quando Simão deu um grito avisando. Foi só o tempo de Boni voar, e assim escapou da bicha. Desde esse dia, Boni ficara medroso, pois conhecia o perigo. Quando via alguma coisa se mexendo no chão, ficava com as pernas alvoroçadas e dava gritos de medo. Às vezes, não era nada, ou apenas um serelepe procurando frutas. Depois de 2 horas de marcha, Simão parou para comerem alguma coisa. Após terem comido, beberam água e continuaram. A noite estava cerrada. Ouvia-se um cri-cri dos grilos nas moitas, um ou outro grito de animal vindo da folhagem mais fechada. De repente, Lucas parou farejando o ar. Olhou à direita e à esquerda, com ar receoso. Simão perguntou baixinho. O que há, Lucas? Está ouvindo alguma coisa? Pararam todos e ficaram escutando. Não ouvia nada, mas Simão percebeu que o veado estava com medo. Resolveu acender uma tocha e procurar o que estava assustando Lucas. Abriu sem fazer o menor ruído a caixa de madeira onde guardava os remédios e também os pauzinhos que ele chamava de fósforos. Eram uns paus pequenos e tão secos que, ao esfregar com força um ou outro, pegavam fogo sem demora. Aliás, Simão estava tão perito nisso que em um instante aparecia uma faísca, como se fosse mesmo um fósforo que se acendesse. Como Simão era um homem previdente e sabia que não tinha outros recursos senão os que ele mesmo arranjava, trazia sempre uma brasa numa caixinha. Num instante apareceu uma luzinha e Simão acendeu uma das tochas que Henrique levava entre as mãos. Olharam à volta, examinando o lugar onde estavam. Era um mato cerrado e úmido. Havia cipós trançados entre uma árvore e outra. Os olhos de Lucas estavam assustados e fixos no cipó. Boni ficou com as penas assanhadas e com os olhinhos redondos. Procurava alguma coisa no chão. Seriam os cipós que teriam assustado Lucas? Simão levantou a macaquinha e ia cortar o cipó mais grosso que havia à sua frente quando ouviu um grito aflito de Boni. Boni estava no ombro de Henrique e gritava de medo. Simão ficou parado com a machadinha no ar e parou e procurou Lucas. Este tremia encostado a um tronco de árvore. Henrique, com a tocha em cima da cabeça, iluminava a cena e disse baixinho a Simão
que não vira nada a não ser cipós trançados acima da cabeça dos companheiros. O que seria? A resina da tocha crepitava de leve, não havia vento neste lugar, e tudo estava parado, imóvel. Até a chama da tocha não se movia. Simão levantou-se novamente o braço e deu uma machadada no cipós. Eles todos se movimentaram, e um deles, o mais grosso, ficou de pendurado no espaço, sem parar de mexer. Simão recuou, horrorizado, e empurrou Henrique para mais longe. Bonnie caiu no chão, dando gritos de horror. Bateu as asas, assustado, sem poder falar. Depois gritou com uma vozinha fina: "Cuidado, Simão! É a cobra!" E desta vez era mesmo. Na frente deles, de pendurada pela cauda, uma cobra enorme, cor de cipó, procurava dar o bote, e Simão e Henrique julgavam ser cipó. Era um cobra. Ela fora ferida e, desesperada, procurava morder o que estava mais próximo. Todos recuaram, mas Simão voltou com a machadinha e deu-lhe outro golpe. Ela foi cortada pelo meio, caiu no chão em 2 pedaços e ainda ficaram fazendo movimentos. Lucas não havia recuado, voltou para olhar, ainda trêmulo de susto. Bonnie, quase morto de medo, fechava os olhos com força, sem coragem de olhar. Simão apenas disse: "Vamos continuar a marcha. Para frente, Lucas." Todos recuaram, mas Simão voltou com a machadinha e deu-lhe outro golpe, e ela foi cortada pelo meio. Henrique assistia a toda a cena admirado, muita coragem de Simão, mas não disse nada e continuou a andar atrás dele. Ia agora com a tocha acesa para iluminar a mata. Mais adiante falou: "Simão, você não tem medo de nada? Admiro sua coragem. E não seria capaz de fazer o que você fez. Eu não seria capaz de fazer o que você fez." Simão sorriu e respondeu: "O que eu havia de fazer, Henrique? Sair correndo e deixar a cobra venenosa no meio dos cipós? A gente, às vezes, aprende a ser valente." Henrique respondeu: "Não creio que você aprendeu. Nasceu valente. Eu queria ser assim. Se você vivesse sempre na mata, seria assim." Caminharam mais 2 horas. Afinal, pararam para tomar água em uma grota. Desceram cautelosamente por trás de uma grande pedra e chegaram a uma nascente que havia embaixo das avencas e samambaias. Beberam a água puríssima e Henrique disse: "E está tão fria que parece gelada." Bonnie também quis beber, mas não achou graça. Lucas bebeu em grandes goles. Subiram novamente o caminho que estava trilhado por animais que costumavam beber na nascente. Henrique sentia-se cansado e de novo com fome, mas não se queixava para não interromper a marcha. Chegaram, afinal, a um lugar muito limpo no meio da floresta. Ali não havia cipós, nem folhagem cerrada. Divisava-se longe através dos troncos das árvores. Era um bosque de pinheiros, com o chão forrado de folhas secas. Havia às árvores uma plantinha rasteira que dava uma florzinha azul muito mimosa. Viram então a cena que Henrique jamais pôde esquecer. 2 veados grandes rodeavam uma veadinha ferida na cabeça. Lucas, que caminhava sempre na frente, deu 2 pulos e aproximou-se do grupo. Parecia querer mostrar a Simão o que ele devia fazer. Simão olhou a veadinha e pediu a Henrique para iluminar o lugar com a tocha. Acendeu outra tocha que ele mesmo colocou no chão
e, ajoelhando-se ao lado do animal, começou a examinar a ferida. Era um ferimento de bala no meio da cabeça. Não havia salvação. A viadinha ia morrer. O sangue corria sem parar. Simão abriu a caixa de madeira, tirou o bálsamo que derramou sobre o ferimento, depois procurou extrair a bala, mas não a encontrou, pois o ferimento era muito profundo. Ficou amparando a cabeça do animal agonizante. Olhou os veados, que pareciam os pais da viadinha, e viu lágrimas nos olhos dele. Lucas também chorava. Eram lágrimas verdadeiras que corriam dos olhos dos animais. Pareciam sentidíssimos com a morte da viadinha. Henrique nunca vira um animal chorar e ficou muito admirado olhando a cena. Simão murmurou: os caçadores não têm coração. Matam um pobre animal inofensivo pelo prazer de matar. Veja você, matar um bichinho tão inocente, tão bonito, tão delicado, para quê? Se fosse para saciar a fome, ainda bem, mas é para se divertir que eles matam. Matam por crueldade, querem apostar para ver quem mata melhor, quem mata primeiro. E Simão ficou de cabeça baixa, olhando a viadinha que já estava morrendo. Henrique perguntou: foram caçadores que fizeram isso? Quem mais, senão eles? Matam os próprios animais só por divertimento. Se gostam tanto de matar assim, deviam ir para a África, caçar leões ou então caçar tigres na Índia. Isso sim seria medir forças, mas matar um animalzinho desses, que não faz mal a ninguém, é crueldade. Nem gostam da carne de veado, acham-na muito seca, dão para os cães, mas matam sempre. Por isso vivo sozinho, sou mais feliz assim. E olhe uma coisa, Henrique, os homens sofrem e são infelizes porque são maus. A maldade só pode trazer infelicidade. Levantou-se e fez o sinal a Henrique, indicando que a viadinha já estava morta. Luca e os outros 2 veados aproximaram-se e começaram a lamber a cabecinha do animal, bem no lugar da ferida, de onde continuava a escorrer o sangue. Henrique teve vontade de chorar. Como é que simples animais compreendiam que a companheiria estava morta? Perguntou Simão. E eles choram, Simão. Parece gente chorando. Nunca vi isso. Choram, disse Simão tristemente. Muitos animais choram assim como a gente. Henrique afastou-se para o lado e sentou-se num tronco de árvore. Ficou pensativo. Boni refestelou-se ao seu lado, convencido de que prestara um grande serviço vindo também. Simão, sentado de um lado, esperava o dia clarear. Logo os primeiros raios de sol atravessaram os pinheiros e iluminaram a cena. Henrique, que cochilara um pouco, acordou com a bicada de Boni no seu nariz. Boni tinha esse costume, acordar os outros com bicada no nariz. Henrique olhou à volta e ficou impressionado com o que viu. Havia mais veados à volta da viadinha, talvez uns 10, e todos pareciam sensibilizados com o que acontecera. Depois ouviu um barulhinho nas árvores e olhou. Viu serelepes, macacos, aves de várias espécies que olhavam para baixo com um ar entristecido. Perguntou a Simão: o que eles vieram? Eles vieram por causa da viadinha? Penso que sim, respondeu Simão. Todos se compreendem na floresta. Henrique tornou a perguntar: Simão, estamos no reino dos veados? Sim, disse Simão. Quase todos moram neste bosque de pinheiros. Só o Lucas é que gosta de andar pela mata. Henrique estava cada vez mais admirado. Então, há homens caçando na ilha?
pois mataram a viadinha? Não, disse Simão. Esta viadinha foi ferida em uma das margens do rio. Naturalmente, os caçadores a tiram e quando ela se viu ferida, nadou para cá, veio morrer no lugar onde nasceu. E o que será que ela foi fazer lá na margem? Há muitos animais, às vezes atravessam um rio deste lado que é mais estreito e vão procurar coisas para comer lá na margem. Com certeza foi isso que aconteceu. São animais bons que ainda não conhecem as maldades do homem. E tudo o que o Henrique presenciou depois mais parecia sonho do que realidade. Sabiás cantavam sem cessar entre os pinheiros como a chorar a morte da viadinha. Baitacas, araras e papagaios desceram ao solo e ficaram ao redor dos veados, todos cochichando entre si, como se comentasse o triste acontecimento. Até os pinheiros sentidos, o vento começou a passar entre eles e os galhos secos foram caídos em sinal de tristeza. O solo ficou forrado de galhos e flores. Henrique sentia admiração cada vez maior. Seria possível o que estava vendo? Ou seria um sonho? Viu os veados mais velhos arrastarem o corpo da viadinha para a margem do rio. Só então reparou que o rio corria ali perto do bosque dos pinheiros. Com os focinhos, eles empurraram o corpo do animal até jogá-lo no rio e as águas do Paraíba levaram a viadinha para longe. Voltando para o interior do bosque, Henrique viu Simão fechando a caixa de madeira e o veado Lucas ao seu lado. Todos os outros animais haviam desaparecido. Só o vento sacudia os galhos das árvores. Simão murmurou: pobre Lucas. E Boni, que era muito novidadeiro, respondeu 3 vezes com a voz esguiçada: pobre Lucas. Pobre Lucas, pobre Lucas. Voltaram para a caverna, onde chegaram à tarde, famintos e cansados. Lucas também voltou com eles. Deitou-se num canto da gruta e ficou quieto, como se dormisse. Simão preparou uma fritada de ovos e, como sobremesa, tiveram mangas que os 5 haviam trazido aquela tarde do pomar. Vamos parar por aqui.